Eu sou Nina Reis e estou aqui para mais um podcast do Destiladas com a minha amiga Paula Emílio, Olá, amiga. a dupla Prazer. perfeita para destilar vocês, através de vocês. Como a gente sempre fala, nós estamos aqui representando cada pessoa que nos assiste, que se inscreve no nosso programa e tem nos acompanhado. E hoje nós trouxemos um assunto bem polêmico, né, amiga? Sim, hoje a gente vai falar de psicanálise vezes religião. Versus Versus religião. religião. Porque é um tema que a gente acredita que, ao mesmo tempo que eles se advergem, em algum momento eles vão se encontrar. E é óbvio que nós trouxemos uma pessoa que simultaneamente está nesses dois lugares. Sim. É uma pessoa que está entre o divã e o altar. César Matos, psicanalista e conselheiro. Pode ser. Pode ser também. Estamos nesse lugar também. Também, seu presente, Sim. César, por favor, meu querido. Oi, tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer às meninas aqui, né? As meninas, com muito carinho e respeito, meninas, porque vocês são jovens empreendedoras que estão querendo sair do mesmo lugar. Sim, né? obrigada. E chamar as pessoas para acessar esse lugar novo que vocês estão batalhando aí. Né? Agradecer porque até então eu sei que a Destiladas estava direcionada para o público feminino. E eu estou abrindo essas portas agora, né, para vocês alcançarem também outros públicos, né? Sim. Então é muito bacana, é uma responsabilidade muito grande. E é muito legal você falar isso, César, porque às vezes a gente fica com essa questão de cuidar só das mulheres, Sim. né? A Sim. gente acha que só a mulher precisa de cuidados mentais, né? E psicológicos. E os últimos tempos têm mostrado que não, né? Somos nós, enquanto seres humanos, que a gente está precisando muito desse cuidado, a gente está precisando muito rever as nossas questões mentais e cuidar da nossa saúde mental. Porque, diante do que tem acontecido, não existe a gente definir sexo para cuidar da saúde mental, né, César? E você aí nesse lugar de psicanalista, primeiro eu quero que você me conte para gente o que é a psicanálise e por que a psicanálise na sua vida. Exatamente, é o que você falou, é muito importante. Não existe sexo homem e mulher, são pessoas. São pessoas que convergem e vivem juntas. Não adianta cuidar somente da mulher se a maioria das vezes ela está acompanhada. Com um marido, com um irmão, com um pai, com um filho. Então, a psicanálise veio para cuidar da saúde mental dos dois, da família, do sujeito. Do sujeito. Não adianta cuidar da mulher, se não cuidar de quem cuida da mulher ali no dia a dia. Né? E a psicanálise está nesse lugar. É uma técnica, né? nova do início do século XX, agora final do século XIX, início do século XX, né? Que foi introduzida aí, que foi inventada, construída por Freud, né? Lá no finalzinho do século XIX. E a psicanálise, eu falo que ela é uma ciência viva, que ela está sempre em construção. Ela está sempre em construção. Porque muitas das técnicas da movimentação que Freud fez lá atrás, hoje nós continuamos com a base de Freud, né? Eu sou um psicanalista clínico freudiano, mas ela está em construção. Porque nós, enquanto sujeito, nós estamos em construção. O tempo todo. O tempo todo. A gente o tempo evolui e todo. muda o tempo inteiro, né, César? Isso, todos os dias. Todos os dias, né? Como você falou no início, vocês estão com uma nova proposta, então a psicanálise também tem uma nova proposta para o novo homem do século XXI. E isso é muito importante. Não somente cuidar do espiritual, mas também do mental, do físico, do clínico. E essa é a nossa proposta aqui. Então, você acha que a psicanálise tem que andar junto com a religião? Sim, sim, tem que andar, porque o homem é um ser trino. Ele é corpo, mente e alma. Não tem como você cuidar do corpo e da alma sem cuidar da sua espiritualidade. Senão vai ficar desequilibrado. Então, nós cuidamos
cuidando do homem com a psicanálise, mas junto, convergendo com a sua fé. Isso é muito importante. É verdade. Ô César, e como que é o seu dia a dia entre esses dois mundos aí? Porque eu te conheço, né? O César, gente, ele não se apresentou direitinho, mas ele é presidente do Instituto Morada. Instituto Morada é uma instituição maravilhosa que tem ali na Zona Norte, que é ali um braço, né, da Igreja Morada, um lugar também muito bacana. Então, ali atende-se crianças, jovens, adultos, idosos, com neurologista, psiquiatra, psicopedagogo. Então, tudo que a Morada tem para oferecer para uma sociedade, para uma comunidade, ela oferece e de uma forma muito grandiosa. Então, César, você ir nesses dois lugares, como é que é o seu dia a dia? Você consegue separar o César psicanalista do César conselheiro espiritual nesse caso? E se sim, qual que é a sua maior dificuldade? É você estar ali enquanto psicanalista ou estar ali enquanto conselheiro? Sim, como você falou no início da sua fala, é necessário separar. Porque, como você disse, hoje eu sou diretor fundador também, junto com o nosso pastor, do Instituto Morada, né? Ali na região norte. É um braço social de uma comunidade de fé. E o que a gente faz lá? Nós atendemos pessoas, nós fazemos o tratamento que não seria possível fazer na igreja, né? Muitas das pessoas que estão nos atendendo conhecem como funciona uma comunidade de fé, uma igreja. Eu sempre falo, um aconselhamento pastoral vale? Com certeza, vale. Mas não um tratamento, mas é um ponto ali de emergência. O sujeito chega ali no limite, ele vai solicitar um aconselhamento pastoral, né? Então ele deixa ali de agredir uma mulher, de agredir um filho, muitas vezes chega com uma ideação suicida. Então é um emergencial. No Instituto Morada, a gente faz o tratamento contínuo. O tratamento contínuo. Chega lá as pessoas que batem a nossa porta, elas vão ter um dia específico da semana, com um horário específico para ela fazer um tratamento. Não é simplesmente ter uma conversa de 30, 40 minutos, ela vai embora e não se resolve o problema dela. E essa pessoa precisa ser acompanhada. Sim, ela precisa ser acompanhada. É o que nós fazemos no Instituto. Dentre mais de 15 atividades, a gente prioriza o atendimento mental, né, com esse acompanhamento semanal para crianças, jovens, adolescentes, mulheres, enfim, todos os tipos de idade, todos os tipos de pessoa. E aí cada pessoa tem uma característica específica. Então tem pessoas que vão ser acompanhadas por mais tempo e outras não. Isso, exatamente, porque a psicanálise, muitas pessoas perguntam, a psicanálise cura? Depende da demanda. A gente não fala que cura o sujeito, porque isso é temeroso falar. Temeroso falar. Então, nós acompanhamos e tentamos o quê? Ressignificar aquela demanda do sujeito para ela conseguir viver apesar de algum luto, alguma quebra de equilíbrio que ela teve lá atrás. Então, a gente tem esse acompanhamento semanal e cuida daquele sujeito semanalmente. E aí vai vendo a evolução dentro da pessoa. Ô César, e a psicanálise enxerga a religião como uma ilusão? Ou não? O que você acha disso? Não é ilusão. Freud falava inicialmente que a religião o sujeito vai à religião como uma ilusão necessária. O que é ilusão? Necessária. Dependendo da demanda dela, como eu falei no início que nós somos sujeitos trinos, ela não consegue se equilibrar somente no físico. Ela não consegue se equilibrar somente na espiritualidade. Como nós cuidamos do sentimento da alma daquele sujeito ali, das questões mais remotas, então, com certeza, ela vai precisar
cuidar de todo esse contexto que ela é formada, que ela é formada. Então, hoje a psicanálise, como eu falei que é um órgão vivo, Aham. não tem como cuidar do sujeito somente numa parte. Então, a religião, junto com a psicanálise, ela vai cuidar do sujeito como um todo. E a religião e a fé dessa pessoa é muito importante para que ela consiga chegar nesse equilíbrio necessário. Então, ela se converge, a religião e a psicanálise se convergem. Entendi. E é muito legal, experiência minha, né? Eu sempre soube que eu precisava fazer. E aí, eu sempre tive muita resistência. E eu converti, e eu já estava casada já com Luísa e tal. E eu sempre acreditei que espiritualmente eu ia dar conta de cuidar da minha cabeça. Que Deus ia dar conta né, da minha cabeça, que eu ia conseguir curar as minhas feridas, tudo que eu precisava, tudo que eu tinha dentro de mim. Eu acreditava de verdade que Deus ia resolver o problema. Só que chega num certo nível que eu comecei a perceber que, por mais que Deus fizesse, tinha ali uma questão de autorresponsabilidade. Então eu tinha que trazer essa responsabilidade para mim e me entender primeiro, para depois eu voltar para aquele lugar, né? Não adiantava. E a gente tem uma certa resistência Resistência. ao cuidar da saúde mental, né? Muito, e a gente não foi criada para isso, né? Porque antigamente as pessoas achavam que quem tinha que cuidar de saúde mental eram pessoas que estavam doidas. É doido. Né, É doido. César? Quem precisa Sim, disso é sim. doido, É não sei o verdade. quê, né? E hoje entender isso, que é legal a gente fazer, é necessário que a gente faça. Então, hoje eu me vejo um ser humano, um sujeito, que eu sempre posso mudar, eu sempre posso evoluir. E se eu tiver que sempre voltar às minhas raízes, né, através da psicanálise, ele é meu analista, gente, não conta nada para ninguém, mas é muito bom, sabe? Toda vez que eu tô ali, sento e falo, aí de repente vem uma pergunta, é um estalo, putz, é isso. Então, buscar a cura realmente da raiz, né? Sim, Não é, sim. é procurar saber, não, a fruta tá podre, vamos lá arrancar. Não, mas por que a fruta tá podre? Alguma coisa está acontecendo ali debaixo daquela terra, né, César? E o interessante é você falar dessa questão mesmo, né? Por exemplo, você consegue, se uma pessoa chega na sua sala, você consegue não misturar, aconselhar da consulta clínica? Você consegue fazer naquele momento ali? Sim, com certeza. O tema aqui é psicanálise e religião. Veja bem, se nós fôssemos simplesmente o sujeito da fé, os líderes religiosos não precisariam de análise. Tem umas pesquisas já que saiu, feita no Brasil, hoje 56% dos líderes religiosos precisam de fazer um tratamento da saúde mental, Olha só. por diversos motivos. Né? Então, fala, eu não preciso de análise. Né? Como no nosso país nós não aprendemos a tratar, normalmente a gente remedia. A gente não trata com segurança, a gente não antecipa aquele sofrimento. Então, os líderes religiosos hoje, esse índice é um absurdo. Né? Como que um líder religioso que trata, que representa a fé, ele precisa de saúde mental? Ele precisa de saúde mental. Então, vai falar que aquele pastor, aquele padre, ele não tem fé? Não, ele tem fé. Ele tem fé. Só que a fé, muitas vezes, ela está no campo subjetivo. A fé, cada um tem uma fé muito particular. O problema da saúde mental, a depressão, pessoal, nós temos que enxergar isso, nós temos que passar e informar a todos que ainda não têm esse conhecimento. A depressão é uma doença. É uma doença. Não é frescura, não é mimimi, de maneira alguma, é uma doença.
Como tem muitas pessoas que têm problema de diabetes, tem muitas pessoas que têm problema cardíaco e vão até um médico e tomam um remédio, a depressão também é uma doença. Só que ela não aparece, ela não é física. Aham. A depressão mata muito mais que problemas cardíacos. Que problemas cardíacos. E muita gente ainda não leva a sério a Não. depressão, né? E a nossa cultura nos leva a achar que a depressão não é. Pessoas que chegam no instituto, jovens inclusive, não só da geração de 70, 50. Não, eu não preciso de cuidado psicológico. Eu não estou doido, eu não estou louco. Normalmente as pessoas chegam com esses dizeres. Esse Então a bloqueio, gente né, tem César? que quebrar esse bloqueio, esse paradigma, porque a depressão hoje, o Brasil é campeão mundial de futebol. O Brasil recentemente foi campeão lá nas Olimpíadas de Inverno. Mas o Brasil também é campeão de pessoas com depressão, de pessoas que estão desequilibradas, pessoas que estão precisando de saúde mental. E isso ficou muito evidente, principalmente depois da pandemia, Sim. que homens e mulheres e famílias inteiras foram obrigadas a viver juntas todos os dias, 24 horas. E o fato da perda, né? Sim. Da pessoa perder uma pessoa tão próxima, tão querida, e você não poder trocar uma última palavra, você não poder abraçar aquela pessoa que você já tinha, né, que se despedir ali, abria nem o caixão e pronto, acabou. Sim. Então, isso mexeu muito com a cabeça de muita gente. Sim. Então, a saúde mental é tão importante e o Brasil hoje está nesse lugar de campeão mundial de pessoas com ansiedade. E como cuidar dessa ansiedade? Né? Normalmente, quando a gente vai no médico clínico, dentre as perguntas que eles nos fazem, eles falam: você está fazendo algum tipo de exercício? Você está cuidando primeiro de você? Porque remédio, uma cirurgia, muitas vezes é o último caso. Como o sujeito é trino, como nós falamos aqui, ele precisa cuidar o quê? Dos sentimentos dele. Ele precisa cuidar daquilo que incomoda ele lá de trás, que vem acompanhando. A gente fala que a psicanálise cuida da criança do sujeito. E muitas vezes você tem algum trauma, você tem alguma perda nessa tenridade, você leva isso durante uma vida inteira sem se tratar. Sem se tratar. Quando você pergunta a psicanálise cura, eu não digo que a psicanálise cura nesse sentido, mas ela vai te levar o quê? A ressignificar uma falta que você tem, que você leva para o seu inconsciente, que você não dá conta de tratar, você não quer saber. Você joga aquilo para o inconsciente e passa uma vida inteira desequilibrada emocionalmente com aquela situação. Porque fazer psicanálise, Jana, psicanálise não é para qualquer pessoa. Porque muitas pessoas que chegam ao nosso consultório vêm uma, duas vezes e somem. Por quê? Porque quando vai mexer na ferida, quando vai mexer realmente naquela necessidade qual levou essa pessoa para a nossa clínica, ela não dá conta. Ela não dá conta. Então, a psicanálise não é para qualquer pessoa. Então, é temeroso a gente falar psicanálise cura. Se eu falar que a psicanálise cura, então fica fácil. Junte-se à religião, à fé, vai para o consultório e vai ser curada de qualquer mal. Então, o que a gente tenta fazer junto com o paciente, e na verdade quem vai fazer essa ressignificação é o próprio paciente, a gente vai orientando para aquele caminho melhor que o paciente vai nos direcionando, apesar desse problema, apesar desse luto, que a gente tem lutos constantes durante a vida, apesar de, a gente vai tentar fazer com que a pessoa seja uma pessoa funcional. Então, esse é o mote, esse é o objetivo da psicanálise. A construção do amor próprio tem que andar junto com a espiritualidade? Sim, sim, sim. O amor próprio significa o quê? A pessoa ter consciência que ela é importante, que ela é valorizada, dos valores e do que ela é. O amor próprio é gostar de si mesmo. E gostar de si mesmo também inclui a espiritualidade. Né? A gente já falou várias vezes, não tem como separar o sujeito não da fé propriamente dita, mas daquela espiritualidade, que também não é subjetiva, mas é de especial importância para o sujeito conseguir lidar
com todas essas mazelas da vida, com todos esses lutos, com todas essas perdas da vida. Então, a psicanálise, sim, ela também converge com a espiritualidade. E, ô César, pode ser uma pergunta meio boba, mas porque eu percebo muita gente, e não só mulheres, muita gente com essa dificuldade de entender a questão do amor próprio mesmo, sabe? Ah, mas como é que é isso? O que que é isso? Não sei o quê. E acaba que se eu não consigo me ver como uma pessoa mais importante para mim mesma dentro da religião, vou falar da minha, Sim, né? A Bíblia me fala que eu preciso amar o próximo como eu me amo. Todo mundo usa muito né? essa parte aí da Bíblia. E se você não se você não vai amar, você não vai amar seu companheiro, você não vai amar seus filhos, porque você não se ama. E a dificuldade que eu tenho de me amar, ela só vai sanar com a terapia. Porque por mais que a palavra de Deus, a Bíblia, fale sobre isso, se eu não sei sobre mim, se eu não sei o que eu sou, do que eu sou feita, se eu não entendo as minhas mazelas, os meus traumas, eu não vou conseguir chegar na Janaína, né? Igual a gente fala muito, a gente vai vivendo meio no tranco, né? A gente vai, só que chega um momento da vida que a vida te cobra. Fala, não, peraí, quem que você é? O que você é feita? Daqui para frente, o que você quer realmente da sua vida? Que caminho que você quer levar? Que caminho que você quer levar? Como que você quer conduzir, né? Então aí os dois precisam entrar, né? No caso, tanto a espiritualidade de entender, que eu acredito que todas as religiões falam muito sobre essa questão, e a questão da mente mesmo, né? De você buscar a cura, de você buscar se entender, buscar os seus traumas para poder se entender mesmo, né? Aí que continua. Religião e psicanálise realmente precisam andar juntas mesmo, né, César? sim, exatamente. A gente tem esse conceito de fé, que a fé é o firme fundamento daquilo que ainda não existe. A gente tem que ter o quê? A gente tem que ter obediência, né? Vamos olhar para a religião, porque nós aqui do lado ocidental do nosso planeta, a gente cresceu com essa educação de um Deus monoteísta, né? Um Deus monoteísta. E o Deus Pai é o que a religião fala. O que a religião fala. Só que como a gente acreditar num Deus Pai, sendo que no nosso início de vida, muitas e muitas pessoas não têm essa referência paterna. Porque a religião está no lado da subjetividade, da fé. Como a gente falou, tem pastores, então, nunca poderiam estar num set analítico, porque presume-se que ele vai ter mais fé que a gente. É que ele verdade. representa, ele está nesse lugar de representar a religião enquanto visão de vida. Então, o pastor nunca poderia estar no set analítico. E muitos estão, muitos estão. Vamos dar um exemplo de fé na Bíblia. Por exemplo, Noé. Noé, ele demorou. Sabe quantos anos Noé demorou para fazer a arca? Não. Deus deu uma palavra para Noé, lá no Antigo Testamento, Deus deu uma palavra para ele para construir a arca. Sim. Que ele ia destruir a terra através das águas. Sim. Noé demorou 100 a 120 anos para construir a arca. E ele não era construtor, ele não era engenheiro. Então a fé, a obediência, o levou a construir a arca. A construir a arca. Será que conseguiríamos hoje? A mulher do fluxo de sangue, já no Novo Testamento, ela estava há 12 anos doente com fluxo de sangue. Ela teve a fé que se ela encostasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. E a fé levou essa mulher a ser curada. Nesse sentido, a fé cura, sim. Ela tira aquela dor, aquela angústia pontual. Né? Tem um filósofo dinamarquês, se não me engano, Søren Kierkegaard. Ele fala que o homem é um ser
em angústia. E todos nós somos os seres em angústias, todos os dias. A gente busca muito mais a fé quando a gente está em sofrimento, realmente. Sim, nós somos seres em angústias. E como diminuir essa angústia? Lá no século passado, era um filósofo do século XIX. Como diminuir essa angústia? Essa psicanálise é do início do século XX para cá. Então, usa-se a fé. A fé. Não é verdade? Então, a fé com a psicanálise leva o sujeito a essas ressignificações, a esses momentos de paz, de horizontalidade, para suportar as decepções que a gente tem todos os dias. Sim. Todos os dias, porque todos os dias nós temos. Então, você falou no início que você teve essa criação, como eu também tive. Como eu também tive essa criação, normalmente, de um Deus, e principalmente um Deus punitivo. Um Deus punitivo. Extremamente punitivo. Extremamente punitivo. Hoje nós sabemos que, ao advento do Novo Testamento, Jesus fala, Deus ele não é sinônimo de amor, não. Deus é amor. Só que o Deus Pai, quando a gente aprendeu dentro das nossas casas, no início das nossas vidas, nós aprendemos que o Pai é o quê? Ele é fiscalizador e punitivo. Então fica difícil fazer essa associação. Por isso que a psicanálise vem ressignificar também esses conceitos. É o que você falou. Como eu vou amar o próximo? Como eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Então, através do autoconhecimento de cada um de nós, dos nossos valores, que aí inclui, não é pela cor, não é pelo credo, não é pelo sexo, não. Eu sou boa, eu sou valorosa, apesar da sociedade muitas vezes falar que eu não sou. Que eu não sou. Então eu sou. Para chegar a esse autoconhecimento, a psicanálise também nos ajuda a nos reconhecermos como importantes em nós mesmos. E é tão interessante, porque por mais que a gente tente fugir, não é fugir, né? De mim, da gente, né, Polly? Porque a gente Esse sofreu. momento aqui está sendo um momento, para mim, de autoconhecimento. Eu estou escutando da boca do César ali, eu estou enxergando, tô passando tanta coisa aqui pela minha cabeça. Bom, porque assim, a gente sofreu muito, né? Na escola, com a questão do bullying, é o do cabelo, racismo, é a cor da pele. E como você fala, né? A gente guarda isso tudo lá no fundinho da cabeça e finge que não existe para poder dar conta. Só que chega num determinado momento da vida da gente que não tem como mais esconder, né? Isso precisa ser exposto. A gente precisa colocar isso para fora para poder dar conta do resto da vida da gente, né? Vamos colocar eu com 47 anos, comecei a fazer a análise agora e estou descobrindo coisas que eu achava que era minha. E estou descobrindo que não é, que não são minhas. Né? Foram coisas que foram postas na minha cabeça. E muita coisa eu estou tendo que trazer dessa gavetinha, eu estou tendo que abrir e realmente mexer para entender realmente do que eu sou feita. Né? E quando a palavra fala lá, pergunta muito do que a gente é feito, qual que é o propósito da gente. Eu estou aqui nesse mundo, mas eu estou nesse mundo para quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? A gente escuta muito isso na igreja. Mas você tem que buscar qual que é o seu propósito, que não sei o quê. Cara, se você não faz terapia para se entender, a gente não vai conseguir ter esse autoconhecimento, ainda mais nos dias de hoje, que a gente não tem tempo para nada. Sim. Né? E a gente é muito cobrado. A gente é muito cobrado, né? Eu ter que fazer o tempo todo, eu ter que ter o tempo todo. todo. E tem que entregar sempre muito 100%. Muito tudo perfeito. Muito do bom, A gente né? não pode hoje ter o direito de se errar, muitas vezes. Porque você é julgado ali sem piedade. E pra gente que é mulher é sempre um pouquinho mais pesado. Então não tem como, né, César? Essa questão do saber o meu propósito no mundo, saber o meu propósito neste lugar, se eu não sei quem eu sou. Então a minha maior angústia esse tempo todo foi de entender o meu lugar no mundo, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu falo alto, a minha risada é escandalosa. Por quê? Aí eu já tentei me enfiar na caixinha.
falar baixo, não dar risada, não ser espontânea. Tentou se encaixar naquilo que as pessoas Que as queriam pessoas que queriam você se que eu encaixasse. fosse, até entender que não. Eu preciso ser do jeito que eu sou. E de alguma forma eu vou entender o meu propósito nesse mundo sendo do jeito que eu sou. Então é só o autoconhecimento. E o autoconhecimento hoje é só realmente com a terapia, né, César? Sim, Jana, você falou com relação ao autoconhecimento, né? Não fugindo do tema psicanálise e religião. Nós vivemos nessa sociedade europeia, né? A nossa visão é europeia. Trazendo para a religião, por exemplo, foi-nos trazido que o Jesus Cristo dos livros, dos nossos ensinamentos, é um homem aparentemente bonito, de cabelo grande e olhos verdes e pele clara. Não, definitivamente não. Jesus Cristo nasceu, ele era judeu, ele estava lá no Oriente Médio. Então, esse olhar de Jesus branco, de olhos claros, é uma imposição europeia, que nós fomos colonizados inicialmente, nós fomos colonizados por uma sociedade europeia. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam índios aqui, já existia uma cultura milenar aqui. E, posteriormente, com o advento dos escravos, né, dos nossos irmãos africanos que vieram para cá para constituir a nossa sociedade, é que tornou essa miscelânea toda. Então, nós não fomos criados para ter opinião própria, como você está falando. Nós fomos criados para quê? Para obedecer. Para obedecer. Porque nós temos uma sociedade escravizada ainda. Você falou da mulher negra, da mulher preta. Veja bem, nós já conversamos sobre isso. Se a gente for colocar cronologicamente, há 137 anos, o Brasil, ainda os nossos antepassados, estavam com corrente no pescoço e no braço. Gente. Então, nós crescemos uma sociedade aprendendo a obedecer, aprendendo a olhar para baixo. E a religião também nos imposta, elas nos exigiam o quê? Obediência todo o tempo. Então, juntou a religião que nos formou junto com essa sociedade escravocrata, nós fomos ensinados a obedecer todo o tempo. E como que nós vamos ver quem somos de fato, que não tem uma receita de bolo, porque nós somos únicos, se a gente copia nossos antepassados, se a gente copia nossos pais, a gente repete nossos avós, inclusive. A geração passada, 2, 3 gerações, era olhar para baixo e obedecer. Tem palavras que são usadas hoje, por exemplo, a doméstica. Isso é assim, dói o coração, dói os ouvidos, dói a nossa origem quando a gente escuta isso. A doméstica, principalmente uma mulher simples, negra, na sociedade europeia que se instalou aqui. A mulher foi o quê? Domesticada, como um animal para ficar dentro de casa servindo outras pessoas. Então, hoje, a nossa geração, que tem acesso ao tratamento com a psicanálise e outros tratamentos terapêuticos, é para tirar. Você não é isso, nós não somos somente isso. E a religião, nesse conceito que a gente vive hoje, também de obediência, não vai nos ensinar que nós somos iguais, independente do tipo de cabelo e da cor da pele. E a psicanálise vai ajudar a pessoa a ressignificar esses conceitos impostos a nós. A nossa geração de 2, 3, aos nossos familiares, aos nossos antepassados de 2, 3, 4 gerações anteriores. Porque hoje em dia tem certas coisas que a gente faz que as nossas avós, as nossas tias, falam, nossa, que coragem! Não, como é que você está fazendo? Sim, entendi. Porque, né, amiga, faltou aquele tratamento mental da aceitação do autoconhecimento delas, e muita coisa que a gente faz hoje, elas ainda ficam um pouco travadas sem acreditar no que está acontecendo. E do porquê, né? E do porquê. Elas questionam muito, mas por que isso? Sim. Mas por que está falando disso? Porque precisa ser dito, tem que falar, tem que entender. Não dá mais para ficar, né, escondendo, né, essas coisas, porque é muita gente que não tem acesso,
né? É Sim. muita gente que vive ainda, César, escravizada Sim. Sim. em dogma religioso, das religiões, né? Tem muita gente que ainda vive preso mesmo, sabe? Na religião. Ela não se permite se ver, ela não se permite se conhecer, né? E acredita que o fato de estar ali, naquelas quatro paredes, né, sendo direcionada por um líder espiritual, que aquilo ali é o que ela tem para a vida. Então, ela acredita que a solução para a vida dela é só aquilo. E a gente precisa expandir isso, né? Precisa levar para essas senhorinhas aí de 70, de 80 anos, que por mais que tenham pouco tempo de vida ainda, mas que elas podem se entender sim, que elas podem se descobrir sim, e que tem outros lugares dentro de si mesmas, né? Porque a gente é um mundo dentro da gente. Verdade. É muito legal. O neurologista fala muito isso. A gente tem um mundo dentro da gente. Tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa que a gente pode descobrir. Então não tem como a gente se limitar, né? Nós somos seres pensantes demais para ficar tão limitado, né? Seja na questão de um relacionamento, Sim, né, sim. abusivo, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o marido, o companheiro que for, seja num relacionamento profissional, né, onde que você não consegue se desenvolver, você não consegue mostrar aquilo realmente que você é. Então, o caminho é se tratar. O caminho é se tratar mesmo, né, Cezão? Sim, é se tratar e justamente através desse autoconhecimento. Porque nós tivemos essa educação paternalista e a gente vem com muito esse paradigma de crença limitante. Crença limitante em todos os sentidos. Não só crença religiosa, mas crença de se expor, de fazer. Nós temos um mundo enorme dentro de nós, mas temos um mundo externo enorme que nós podemos alcançar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, quando eu falo que a psicanálise não é qualquer um, por quê? Porque não existe receita de bolo para a psicanálise e para o sujeito, porque cada um de nós somos individuais em nós mesmos. Cada um aceita de uma maneira, né? Cada um, nós temos óculos, né? Eu estou de óculos aqui. Eu vejo o mundo através dos meus óculos, com a minha vivência, com a minha crença, com as minhas experiências. E cada um de nós, cada um de vocês, espectadores, também vê o mundo de acordo com seus óculos. Só que a gente é regido também por leis e normas sociais que a gente tem que seguir. Mas isso também não quer dizer que vai nos limitar naquilo que nós fomos ensinados lá atrás, de maneira alguma. Então, a psicanálise também é uma ferramenta, também através do autoconhecimento, para nós nos libertarmos. E isso não é qualquer pessoa que dá conta desse autoconhecimento, dessa autolibertação. Nossa, Profundo, né, terapêutico. Ai, César, é muito amplo e se a gente for falar, né, dessas questões religiosas mesmo, a gente vai ficar aqui um tempasso, É verdade. né? Se a gente pudesse ficar aqui, a conversa estenderia, sabe, César? E fala que eu preciso que você faça uma frase para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, que eu acredito que depois de hoje os homens vão nos seguir. Com certeza. O que você falaria para as pessoas, para os nossos ouvintes hoje, em relação a isso tudo que você falou para a gente? Eu acho bacana. É o que você falou agora, vocês irão atingir o público, não só feminino, né? Nós homens também vamos ter Por favor. lugar de fala dentro Dentro desse deste lado. É. Nós somos seres completos em si só. Então, a fé é importantíssima. Eu tenho a minha fé. A fé é para a gente dar conta do que a gente não consegue compreender, enquanto pessoa física, né? Então, continue com a sua fé, exerça a sua fé, mas se chegar um momento que ela já não será suficiente,
procure uma terapia. Façamos terapia, né? Procure uma terapia. Que a fé associada à terapia, uma terapia séria, com pessoas sérias, Sim, é muito uma importante falar isso terapia também, né, César? equilibrada, exatamente. Questão do profissional. Hoje em Sim. dia tem um monte de profissional. Sim. Você abre o Instagram aí, é psicanálise de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Os coach de não sei coaches o da quê. vida, né? E, na verdade, a gente precisa buscar realmente um profissional sério, né? Que a gente saiba que realmente a pessoa tá ali para aquilo. Sim. Porque charlatão aí tá nos montes, né? E não deu certo, procure outro. É, Procure não outro, se até adaptou. você se encaixar naquele. Exatamente. Falar, não, esse é perfeito para mim. Esse aqui, Mas eu me sinto à procure vontade. ajuda. Procure ajuda, porque nós falamos aqui, inclusive, de ideação suicida. A pessoa, quando tem esse tipo quando chega nesse lugar, ela não quer se matar. Porque a coisa mais antinatural para o ser humano é ele acabar com a própria vida. Porque todo o tempo nós procuramos sobreviver nesse mundo que estamos. Quando a pessoa chega nesse ponto, ela quer simplesmente acabar com o sofrimento, que ela não vê saída, que ela não vê saída. Então ela não quer morrer, ela quer o quê? Acabar com o sofrimento. E a terapia, a psicanálise é um desses caminhos para ela poder enxergar que apesar daquele sofrimento, apesar daquela dificuldade, ela tem opções dentro desse universo que a gente vive diariamente. Arrasou, César. Obrigada, viu, César? Foi Amei. muito importante sua Amei. participação aqui hoje no nosso podcast e foi uma experiência fantástica. É, né? amiga, foi muito Quebrou os paradigmas aí. Muito! Vai fazer O terapia? pouco que ele falou aqui, nossa, foi de grande ensinamento. Obrigada mesmo. Vai fazer tá? terapia? Vou, amiga. Me procure. Vou. Não, e o engraçado é que eu cheguei para esse aqui, né? Eu falei pro César assim, ele me falando, né? César, olha, decidi. Eu vou fazer terapia e vai ter que ser você. Ele. Não adianta falar nada, não. Vai ter que ser você. Se não for você, eu não vou fazer. Ele não teve escolha, né? Mas foi bom. Está sendo bom. Tá sendo né, muito amiga? bom, graças a Deus. Então, gente, o negócio é o seguinte: é lógico, é claro, é óbvio que não tem receita de bolo, como o César disse pra gente. Não tem nada pronto, né? É realmente autodescoberta, é o autoconhecimento, seja através da fé, seja através da terapia. A gente precisa entender que a gente precisa cuidar da gente. Então, meninas e meninos, vamos cuidar de nós. Vamos buscar nos conhecer, vamos cuidar de nós mesmos, da nossa mente, do nosso corpo físico, da nossa alma, para que a gente dê conta de cuidar dos nossos e buscar aí viver ou construir um mundo melhor, né? Que hoje a gente está precisando muito de pessoas que saibam que elas são, saibam a importância que elas têm neste lugar que elas ocupam, para que a gente construa um mundo melhor. Ok? Até a próxima. Muito obrigada. Continuem seguindo a gente. Quem ainda não se inscreveu, Poli. Por favor, se inscreva no canal. É porque a gente já falou, né? Na hora que a gente tiver famosinha, não vem com essa mexida, não, porque não vai ter assunto, não. Viu? Obrigada, Amo vocês. tá, amiga, mais uma Muito vez. obrigada. Poli. Obrigada, tá? Amiga. Obrigada, César. Obrigada, Te César. te amo em Cristo, te amo pelo profissional que você é, te amo pelo que você representa ali dentro daquele instituto, pelo que vocês fazem ali pela vida daquelas pessoas. Então, eu admiro o ser humano que você é e muito obrigada, viu? Eu que agradeço novamente essa grande oportunidade de estar aqui mais uma vez entrando. É um privilégio poder entrar nesse universo feminino. Né? A gente está agora em março aí com o Dia Internacional da Mulher, que na verdade deveria ser todos os dias. Verdade. Porque nós, homens, nós precisamos, nós não andamos, nós não crescemos, nós não vivemos sem o seu universo. Ai, que bom. Gente, muito obrigada. Uma salva de palmas para todos nós. E é isso aí. Obrigada. Obrigada.